Os principais fatos dos meios policiais de Uberaba e região. Deu BO com Juliano Carlos e David Oliveira. Muito bem, agora são 6h mais 44 minutos, 6h44. Tem aqui hoje, às quintas-feiras, a participação da doutora Alessandra de Carvalho Abraão Salum. Ela que traz pra gente, ela é psicóloga lá da Psicociente e traz pra gente sempre boas novas, respondendo perguntas dos nossos ouvintes. E hoje nós temos aqui a pergunta da Xará, né? A Alessandra Mara, professora Alessandra, que é do ensino infantil, e ela pediu para falar sobre a importância da psicopedagogia, inclusive a diferença entre a psicopedagogia e a psicologia infantil. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no programa Deu BO. Ótimo dia. Bom dia, David. Bom dia, Juliano, e a todos os ouvintes. Espero que estejam todos bem. Eu fiquei muito satisfeita com a pergunta dessa semana, justamente porque nos dá a oportunidade de fazer um pouquinho mais esse trabalho de psicoeducação e conscientização que nós estamos nos esforçando durante todo esse tempo que estamos fazendo essa participação aqui na rádio. Explicar um pouquinho sobre a diferença das profissões, das áreas de atuação, principalmente quando se trata de saúde mental, é extremamente importante, justamente porque a população fica mais informada e mais consciente de quais os serviços deve buscar. Com isso, a gente diminui aquela peregrinação que muitas vezes as pessoas ficam atrás de médicos e outros especialistas, quando elas já poderiam ter uma noção melhor de qual é o profissional adequado para ser buscado em cada situação. No caso aqui em questão, a pergunta é sobre a diferença entre psicologia e psicopedagogia. Vamos lá. A psicopedagogia, ela é uma área profissional que é oriunda da psicologia, né? Um desdobramento da psicologia. Ela pode ser tanto uma especialização da psicologia ou da pedagogia, ou mesmo atualmente já existem cursos superiores em psicopedagogia. A diferença principal é que o psicólogo tem um olhar para as questões de saúde mental do paciente como um todo, né? E da questão do desenvolvimento emocional e do desenvolvimento neuropsicomotor do paciente. No caso da psicopedagogia, há uma consideração especial quanto às questões de saúde mental do paciente, as dificuldades emocionais dele, mas principalmente há um viés mais voltado para as questões pedagógicas, de aprendizado, as dificuldades escolares, os transtornos de aprendizagem. Há um olhar muito mais específico. Nós, psicólogos, na nossa formação, não temos esse estudo, né? Esse aprofundamento durante a nossa formação nas questões mais específicas da educação, da formação pedagógica da criança. Então, o nosso olhar fica mais voltado para esse lado emocional, enquanto que os pedagogos têm esse olhar voltado para o desenvolvimento e o aprendizado das crianças, talvez não considerando tanto alguns aspectos emocionais que podem comprometer o desenvolvimento infantil, podem comprometer o desempenho escolar. E aí que entra o psicopedagogo, que é um profissional que está ali na intersecção entre essas duas carreiras. O psicopedagogo está na metade do caminho entre o psicólogo e o pedagogo. Então, ele tem um pouquinho do olhar dessas duas especialidades e o trabalho dele é de extrema importância, porque além do atendimento às crianças e adolescentes, ele também faz um trabalho muito importante de orientação familiar, de orientação educacional, escolar. Ele trata com as equipes escolares, tira dúvidas, passa algumas instruções sobre conduta pedagógica, justamente tendo em vista as políticas públicas e os direitos sociais adquiridos pelos pacientes, né, pelas crianças e adolescentes que têm alguma necessidade específica no seu aprendizado, no seu contexto educacional e escolar. Então, é uma grande vantagem
quando as famílias, por exemplo, de crianças autistas, crianças com síndrome de Down ou crianças com algum atraso no seu desenvolvimento neuropsicológico ou no seu desenvolvimento escolar no geral, não precisa necessariamente ser uma criança com algum tipo de patologia, mas a criança que tem algum tipo de atraso, ela já pode sim procurar o auxílio de um psicopedagogo, e nesse profissional essa criança vai conseguir, junto com seus familiares, uma orientação muito adequada, um direcionamento das suas dificuldades escolares, considerando um acolhimento das suas necessidades emocionais. E aí, caso o psicopedagogo constate que as dificuldades da criança são realmente de ordem majoritariamente emocional e que o papel dele ali, fazendo esse intercâmbio entre essas duas áreas de comunicação, de formação, que são a psicologia e a pedagogia, está concluído e que seria mais uma tarefa de cunho psicológico, um aprofundamento no histórico de vida, na compreensão dos traumas, nas dificuldades, que a família possa ter na condução do caso, aí é feito o encaminhamento para o psicólogo. Assim como o psicólogo, caso necessário, pode fazer o encaminhamento para o psiquiatra, que também é importante a gente estabelecer aqui a diferença, Estamos falando da diferença do psicólogo para o pedagogo e o psicopedagogo, vale ressaltar a diferença do psicólogo para o psiquiatra. Que assim como o psicopedagogo, o psicólogo não passa medicação, ele pode até emitir alguns laudos, alguns atestados, mas para algumas finalidades específicas, para a garantia de alguns direitos legais, é necessário um laudo médico. E aí, às vezes, a criança ou adolescente vai precisar de um acompanhamento ou de um psiquiatra ou de um neurologista. E aí, qual é a diferença, desses dois profissionais para o psicólogo e o psicopedagogo? O psiquiatra trata das questões da saúde mental, assim como o psicólogo, e ele está habilitado a medicar, Então, ele vai um pouco além do que o psicólogo faz. A maioria dos psiquiatras, apesar de estarem habilitados para realizar psicoterapia, não fazem. Então, eles fazem realmente só o atendimento e encaminham os pacientes para os psicólogos. O neurologista trabalha com questões mais de cunho fisiológico, do funcionamento cerebral, algumas disfunções do neurodesenvolvimento. É uma questão mais voltada realmente para o cérebro e as suas funções, enquanto o psiquiatra está mais voltado para as emoções. Eu espero que tenha ficado claro para todos vocês, espero que tenha tirado essa dúvida e deixo claro que informação nunca é demais. E sempre que houver alguma dúvida nesse sentido, não deixem de mandar suas perguntas aqui para nós, que a gente não se importa de esclarecer tudo novamente. E sempre que houver alguma dificuldade em relação à aprendizagem, é importante que a família pense que não é frescura da criança ou do adolescente, que é importante buscar acompanhamento, ouvir a opinião de vários profissionais. Às vezes, um único profissional não vai chegar num diagnóstico específico, porque ele precisa do apoio do olhar de outras especialidades para conseguir fechar o diagnóstico e conseguir as melhores intervenções para o caso do seu filho ou da criança da qual você tem dúvida. Então fica aqui o nosso alerta, para que vocês busquem, e eu deixo aqui o meu abraço e um bom final de semana para todos e todas, e espero vocês com as perguntas na semana que vem. Até mais, David, até mais, Juliano, e deixo aqui os meus contatos, caso vocês precisem de esclarecer mais alguma dúvida. Podem me procurar na Psicociente, na Rua Vigário Silva, 1332, ou pelo WhatsApp 99638-9639. Até! Mais uma vez aí, obrigada, doutora Alessandra, por participar conosco aqui todas as quintas-feiras.